que se refere ao controle integrado de vetores e pragas urbanas. Então, como a gente viu lá na lista de definições, o controle integrado de vetores e pragas urbanas é um sistema de procedimentos que são utilizados para prevenir ou para corrigir o quê? A atração, o acesso, o abrigo e a proliferação de insetos e animais que podem ser considerados transmissores de perigos, de riscos de contaminação para o alimento, tá certo? Então, dentro do controle integrado de vetores e pragas preconizado pela RDC 216, o primeiro é que a edificação, as instalações e os equipamentos, assim como os móveis e os utensílios, devem ser livres de vetores e pragas urbanas, certo? Então, não pode, por exemplo, aproveitar um material que esteja com cupim, deve ser livre. Eu tenho que providenciar para que seja livre, tá certo? Nem formiga, nenhuma praga, nenhum vetor urbano, tá certo? E para isso deve existir um conjunto de ações eficazes e contínuas de controle desses vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, como eu falei, o abrigo, o acesso à proliferação dos mesmos. Tá bom? Quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, e apenas nesse caso, certo? O controle químico deve ser empregado e executado por empresa especializada, conforme a legislação específica, com produtos desinfestantes regularizados pelo Ministério da Saúde. Ou seja, de acordo com a RDC 216, eu não posso pedir ao meu colaborador, por exemplo, para comprar chumbinho e colocar nos arredores da minha cozinha. Se eu tiver uma infestação de ratos, eu não posso, certo? Por quê? Porque a legislação diz que deve ser uma empresa especializada, e o meu colaborador, ele não tem esse registro de que ele só se ele tiver um registro de que faz parte de uma empresa especializada. Como é que eu sei que é uma empresa especializada, professora? Se toda empresa especializada no processo de dedetização, ela deve estar regularizada junto à vigilância sanitária. Ela tem o alvará para essa finalidade, tá certo? E os produtos que ela utiliza como desinfestantes, eles devem ser regularizados também pelo Ministério da Saúde, tá bom? Aí, gente, muitas vezes a gente a gente acredita que o controle integrado de vetores e pragas é justamente esse processo de dedetização, que é feito quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente, enfim. Não, esse processo ele deve ser adotado apenas quando as medidas de prevenção não forem eficazes, tá certo? Então, deve ser priorizado no processo de controle as medidas preventivas, tá certo? E aí, quando da aplicação do controle químico, a empresa especializada deve estabelecer procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos alimentos, tá certo? Tanto dos alimentos, como dos equipamentos e como dos utensílios. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de serem reutilizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos e dos produtos desinfestantes. Então, a empresa que vai fazer esse controle químico, né, de vetores e pragas e o processo de dedetização, ela deve orientar o serviço de alimentação quanto aos procedimentos pré e pós o tratamento que ela vai executar. Geralmente são o quê? Embalar todos os utensílios que ficam expostos, certo? Embalar os alimentos, tá? Geralmente, essas empresas, elas não utilizam sistema de pulverização dentro da cozinha, porque pode contaminar, inclusive, não tem como isolar, né? Tudo, ela pode pedir para retirar algum item, certo? Guardar em outro local. E aí, ela orienta também o depois, quanto tempo o produto deve ficar em contato com as superfícies e a partir de quanto tempo você pode fazer a higienização, porque antes de voltar a manipular os alimentos, deve ser retirado aí esses venenos, né, esses produtos que podem ser perigos químicos para a manipulação de alimentos, tá bom? E aí, gente, a gente já viu, né, quanto à higienização, quanto ao controle integrado de vetores e pragas,